It's another pure cream. Meu nome é Renata Sapiel, sou responsável pela lateral da leitura lá na 7ª Avenida e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o Bienal do Livro de São Paulo. Eu sei que eu estou um pouco atrasada com esse vídeo porque todo mundo já falou sobre, mas eu também queria falar, também queria dar a minha opinião e também queria mostrar pra vocês os livros que eu comprei lá. Então eu vou fazer o vídeo mesmo assim. Então vamos começar falando sobre organização. Gente, eu realmente não tô entendendo o que as pessoas estavam esperando e o que elas queriam. Quando você tem muita gente, até o espaço grande fica pequeno, entendeu? Espero que vocês entendam isso que eu quero dizer. Então, as pessoas estavam organizando e controlando do jeito que elas podiam e conseguiam, tá? Eu assisti vídeos e li resenhas de pessoas que foram no outro sábado. Eu fui sábado dia 30, tá bom? Esqueci de falar isso. E eu vi resenhas de pessoas que tinham ido no outro, acho que era 23, se eu não me engano. E tava todo mundo falando que, meu Deus, demorava um século pra entrar, que, meu Deus, tinha muita fila, que, meu Deus, não dava pra andar, e ai, meu Deus. E daí eu fiquei com medo, lógico, né? Eu tomei aquilo como conselho e falei pra minha mãe, né, porque eu fui com ela. E falei pra ela, mãe, a gente precisa ir cedo, porque vai estar isso, aquilo, tá bom. Fomos, né, acordamos, fomos. Chegamos lá no estacionamento, acho que eram umas 8h30. Estacionamos e fomos pra fila. Estavam falando que não tinha organização na fila. A gente chegou lá, tinha um monte de cara organizando e falando: vocês que têm ingresso já, venham pra cá, vocês que não têm, vão pra lá, credencial pra lá, não sei o que pra lá. Então tinha gente organizando a fila. A única confusão foi que a gente não achava o final dela, porque era uma fila única, né, então era uma fila gigante, daí tinha um certo ponto que se encontrava, mas só por ser uma fila única e ser gigante. Mas a gente achou, entramos na fila, depois que abriu o lugar foi super rápido, a gente entrou super rápido. Tinha uma outra pessoa na fila também controlando, pedindo pra gente se dividir em um certo momento. Aquelas pessoas que estavam na fila que aparentavam ser muitas, não eram muitas, porque quando a gente chegou, então aparentemente não tinha muita gente. Eu falei pra minha mãe, vamos aproveitar pra ir nos estandes das editoras grandes agora, porque isso aqui vai lotar e vai ficar insuportável. E a gente foi. O negócio começou a ferver e as coisas começaram a complicar quando foi ficando mais tarde, eram umas 11 horas, as pessoas foram entrando e foram chegando e realmente estava lotado, tinha fila pra tudo e tudo mais. Como que eles iam fazer pra gente não pegar fila? Gente, não tem condição, precisa da fila, a fila precisa tá lá, a gente sabia, todo mundo que foi sabia, ou deveria saber, que ia lotar, todo mundo que foi sabia, deveria saber que ia ter muita gente, todo mundo atrás de um mesmo propósito, ou não necessariamente, mas atrás de livro, né? E atrás de conhecimento, sei lá, e que ia ter mais de uma pessoa que ia querer entrar num stand, que num lugar que tem 1000 pessoas, mais de 1000 pessoas, a única forma de organizar é essa, com fila. Então, acho que assim, eu e minha mãe, a gente não se estressou em momento nenhum, porque a gente sabia que a gente ia ter que esperar, a gente sabia que a gente não ia conseguir tudo na hora, e eu acho que todo mundo deveria saber disso quando vai, né, porque sim, gente, infelizmente é o único jeito que tem pra organizar. Uma coisa só que me chateou foi que eu não sei se eu não soube procurar ou se realmente não tinha muitas informações, mas o Ziraldo estava lá e eu não sabia. E a gente procurou se ele ia, eu não achei nada, ela também não achou nada, então a gente foi achando que ele não ia. E eu cheguei na Globo Livros e ele estava lá. E eu fiquei bem chateada, porque o Ziraldo, as histórias dele fazem parte da minha infância, né? Eu tenho um irmão mais velho que eu, ele é mais velho por 2 anos, que ele não tirava a panela da cabeça, ele vivia com uma panela na cabeça, só comprovando pra vocês como o menino maluquinho realmente fez parte da minha infância, da infância dos meus irmãos, do meu irmão e da minha mãe, né, em consequência. Mas tudo bem, eu acabei vendo ele, não consegui falar com ele, não consegui pegar autógrafo nem nada, porque apesar de ter chegado super cedo, eu não tive a informação de que ele ia, não achei a informação de que ele ia, então eu não consegui pegar a senha. Mas tudo bem, isso a gente releva, isso deixa pra próxima. Agora eu vou falar sobre preço, que isso eu concordo sim com o que todo mundo tava falando, realmente os preços não estavam aquela maravilha de nossa, eu vou pro Bienal pra comprar, vou voltar com 20 livros na mochila e vai ser legal, minha estante vai encher.
4 livros ganhei 4 da minha mãe. Aqui eu só tenho 7 porque eu deixei um em casa, minha mãe já leu. Ela pediu pra eu deixar lá pra ela ler, eu deixei. Então eu não tenho esse pra mostrar pra vocês, mas eu falo qual é depois. A minha mãe me deu esse livro da Zahara, Matemática nos Tribunais, Uso e Abuso de Números em Julgamentos. Ela me deu de presente. Pra quem não sabe, eu faço direito. E eu fiz uma resenha dele, na verdade, vou postar sexta-feira. E lá eu explico que você não precisa ter conhecimento jurídico nenhum mesmo pra ler esse livro, zero, assim. E eu acho que todo mundo deveria ler, porque é realmente muito interessante. Conta 10 casos de como o mau uso do número, contagem errada de probabilidade ou algum outro erro assim, fez com que condenasse pessoas inocentes ou tirasse da cadeia pessoas culpadas. Eu sendo de humanas, mesmo fazendo direito, a matemática até que é importante sim, infelizmente, porque eu não suporto. Lá no próprio stand da Zahara, então, eu comprei o Lobo do Mar, do Jack London. Apesar de eu ter parceria com a Zahara, tinha bastante livro que eu queria comprar. Eu fiquei em dúvida se eu comprava o Lobo do Mar ou o Rei Arthur, mas aí eu comprei o Lobo do Mar, porque eu me interesso bastante pela história. Tinha um stand perto da Saraiva de todos os livros por R$10, cada livro por R$10, né? E a minha mãe acabou me dando 3 livros clássicos. Muito obrigada, mãe. Deu bastante coisa. Aqui foram Mulherzinhas, As Viagens de Gulliver e As Aventuras de Tom Sawyer. O que eu tenho a dizer sobre esses livros, gente? Eu sei que eles estavam R$10, então eu não podia pedir muito, mas eu fiquei realmente muito chateada quando eu cheguei em casa e vi as condições que esses dois estavam. Não sei se vocês vão conseguir ver, mas... Opa! Não sei se vocês vão conseguir ver, mas nas Viagens de Gulliver ele está com um amassado bem aqui no meio, apesar de ser capa dura. E ele tá com folhas rasgadas também, mal cortadas, então isso me deixou realmente chateada. Porque não é só porque o livro é barato que ele precisa vir em más condições, né? E Mulherzinhas também, ele veio com o canto todo rasgado, não sei se vocês conseguem ver, não sei se minha câmera foca na verdade. E amassado aqui embaixo também, é bem sujo, então eu fiquei com dó. Não, na verdade eu não fiquei brava, né? Eu não fiquei brava, eu só fiquei com dó, porque não é só porque o livro custa R$10 que as pessoas precisam jogar lá e deixar lá de qualquer jeito. E pra quem não sabe, a Globo Livros lançou uma coleção nova dos livros da Agatha Christie. Mas aí eu fui atrás dessa nova coleção que a editora Globo Livros está lançando, porque apesar de eu já ter lido vários livros dela, eu não tenho uma coleção assim, porque eu tenho alguns títulos em italiano e outros títulos que eu comprei em sebo. Eu fui lá atrás desses livros da Agatha Christie, foi então que eu vi o Ziraldo lá e aconteceu tudo aquilo que eu já expliquei pra vocês antes. Mas aí eu ia comprar o Caso dos 10 Negrinhos, quer dizer, Não Sobrou Nenhum, né, que mudou o nome, porque esse é um dos que eu tenho em italiano, mas como eu já li, eu falei, eu vou comprar um outro livro e depois eu compro esse que eu já li, né? E daí eu comprei os 5 Porquinhos. E eu decidi começar a coleção por esse. Então eu vou comprando na medida do possível, assim, devagarzinho. Eu vou comprando e vou completando. E aí eu vou mostrando pra vocês nos book hauls da vida. E aí o último que eu tenho aqui, não o último que eu comprei, porque o outro tá em casa, mas o último que eu tenho aqui é foi um achado, assim, pra mim, porque, como vocês podem ter percebido que eu acabei de falar dos livros da Agatha Christie, eu falo italiano, eu morei na Itália. Então, os livros que eu tenho em italiano são os livros que eu trouxe de lá, ou que me deram. Eu nunca achei, eu acho, livro em italiano em livraria aqui, o que é uma pena, né, porque para as pessoas que falam mais de uma língua além do inglês, porque o inglês está presente na nossa sociedade sempre, me entendem e sabem que esquecer uma língua, mesmo a gente tendo convivido naquele lugar, é muito fácil quando ela não é usada. Eu me deparo em situações que eu esqueço palavras simples, assim. Eu vou atrás de ler muito e assistir
filmes e conversar com meus amigos. Então é isso que eu tenho pra manter a língua. E quando eu estava andando nas editoras pequenas, eu e minha mãe, a gente achou uma editora que chama Editora Comunitar, onde eles estavam fazendo basicamente, eles estavam vendendo coisas que era meio que pros descendentes de italiano, e uns negócios, tinha até uma constituição da Itália, umas coisas assim. E eu perguntei pra ela se ela tinha algum livro em italiano mesmo, que não era italiano e português do lado, que não era de aulinha, assim, de conjugar verbo e tal, porque isso eu não queria. E aí ela falou que ela tinha. E aí eu comprei, chama Per non dimenticare, que significa para não esquecer. E eu achei bem interessante, é um livro muito pequenininho, acho que tem 100 páginas, nem isso, 131 páginas. E eu comprei, é um romance, e eu espero que seja legal. Quando eu terminar eu faço a resenha dele e conto pra vocês. Então a minha companhia acabou sendo a minha mãe mesmo. E foi a melhor companhia que eu podia ter pedido, porque foi ela que me introduziu nesse mundo literário, né? E como eu moro longe de casa agora, foi muito legal passar o dia com ela, apesar de ter sido só um dia, porque eu voltei logo no domingo. Foi muito legal. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, por favor, deixem um curtir pra me ajudar na divulgação. E não se esqueça de se inscrever aqui no canal.